Olá, caminhantes! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa semana? Já estamos na terceira semana de 2019, né? Começando o ano aí, já começando a engrenar. Eu sei que para quem está no Brasil ainda está em ritmo de férias, mas está sendo uma época muito boa para a gente começar a colocar em ação os nossos projetos, né? Porque não adianta nada a gente fazer aquela listinha e deixar na gaveta. Aí chega o meio do ano, a gente vai lembrar que tinha uma lista e a gente vai ver que na verdade não fez nem metade dela. Então a gente está numa época em que a energia está muito para ação, para o movimento, para o impulso, para o planejamento. Então aproveitem esse momento, mesmo que vocês estejam de férias, peguem um tempinho para isso, para fazer nem que seja uma pequena ação em direção a esse projeto, a esse resultado que você espera obter em 2019. Então, um ano assim que não vai ter como ficar parado. Quem ficar parado vai ser empurrado obrigatoriamente. E às vezes esse empurrão, ele vem de uma jogada no precipício para aprender a voar, ou um tsunami vem e leva com a onda. Então, cuidado com a não ação, tá? Cuidado com a procrastinação, cuidado com a preguiça e todas essas questões que a gente já sabe que a gente tem que lidar sempre na nossa vida, né? Mas enfim, a gente vai falar agora da semana do dia 14 ao dia 20 de janeiro e a gente vai começar a semana com uma lua crescente que vai acontecer ali na madrugada, né, às 4h45 do domingo para segunda, e essa lua crescente ela vai ser em Áries, então realmente vai ser uma lua para fazer crescer. Se tem uma semana, né, e uma lua crescente aí que é feita para você agir, não sei, se não for essa, né, de lua em Áries, não sei qual vai ser. Então aproveitem, porque essa semana é a semana da gente realmente começar a colocar as coisas em movimento. Quem aproveitar e agir e fizer e tiver coragem e dar um passo a mais, vai colher os frutos lá na frente, tá? Então, a lua em Áries, né, ela fala muito dessa questão do impulso, da ação, do movimento, da iniciativa. Então, tem iniciativa essa semana. A semana começa com essa energia, né? Cuidado para não ficar atropelando todo mundo, que é o lado sombra desse Áries. Não querer brigar com todo mundo, atropelar todo mundo, passar por cima de todo mundo que está no seu caminho. Então, tem que ter esse cuidado, digamos assim, né? Essa ação, ela tem que ser assertiva, mas ela tem que respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. Então, cada um na sua, cada um no seu tempo, né? Mas desde que você queira agir, aproveite esse ímpeto sem machucar ninguém. E aí a gente amanhece então com essa lua mais cheia de ação, de energia, pode estar um pouco mais irritado talvez, mas aí às 4h30 da tarde da segunda ela já entra em Touro. E aí quando ela entra em Touro sempre dá uma sentada, né? Então você tá naquele frenesi, naquela agitação, e a gente sente essa agitação dentro da gente, é uma agitação interna mesmo, né? E aí quando a lua entra em Touro, a gente já sente aquela calmaria chegando, né? Só que essa calmaria, ela tende a virar uma preguiça, então cuidado também, né? Porque essa é a hora de toda aquela iniciativa que a gente tomou, de ela assentar, mas dela continuar num ritmo menor, porém consistente, persistente, né? Então, ela vai estar na terça, né? Segundo o resto do dia, na terça e na quarta até às 11 da noite. Então vai ser uma semana de trabalho. Vocês podem perceber que pode ter muitas demandas, que pode ter mais trabalho, ou que pode ter muito essa questão de surgirem questões ou coisas para vocês fazerem no sentido de materializar aquilo que vocês vêm buscando, de materializar os seus projetos. A gente está tendo uma fase aí entre eclipses, né? O primeiro aconteceu dia 5 e o segundo vai ser no final, né, dessa semana, então vai ser uma semana pré-eclipse, e esse período entre os dois eclipses, eles estão mostrando muitos sinais daquilo que a gente tem que trabalhar. Então, tudo que aparecer, tudo que surgir, todas as questões, todas as pessoas, elas vão estar muito nesse sentido de serem o nosso espelho, de estarem mostrando pra gente todos os aspectos internos que a gente não consegue ver na gente mesmo. Então, na verdade, quando você olha no espelho, você vê uma projeção daquilo que você é dentro, né? Então, as pessoas, elas são esses espelhos pra gente. E esse período aí entre eclipses, eles estão muito fortes com essa energia de mostrar aquilo que a gente tem que trabalhar, de mostrar aquilo que a gente tem que melhorar internamente,
né? Não querer que o outro melhore pela gente, porque o outro ele só pode melhorar por si. Cada um só pode melhorar por si. E essa é a chave, esse é o segredo, né? Mas voltando então com a Lua em Touro, ela trabalha muito as nossas questões com apego, porque a gente tá com a Vênus em Sagitário, então é uma Vênus que busca liberdade, que busca, né, amar, mas amar e ser livre, né? Amar de uma maneira liberta de si mesma, desses apegos, né, da necessidade do outro para me preencher, né? Então, podem surgir questões nesse sentido também. E a lua em touro, quando ela tá em touro, enfim, emocionalmente ela é uma lua mais terrena, ela é uma lua que traz as emoções pro corpo, pro agora, para essa questão mais física, para os 5 sentidos. Então, buscar também a estabilidade emocional. No sentido emocional, a gente fica um pouco mais prático, a gente fica um pouco mais focado em questões materiais, naquilo que a gente tem que resolver no dia a dia, ou às vezes só quer olhar para isso, né? Então, cuidado também, não ficar muito focado só na matéria. A gente sempre é esse corpo, né, que tá tentando viver uma experiência, mas dentro dele existe uma essência, existe algo que vai além dele, né? Porque se fosse assim, quando a gente morresse, acabou. E a gente sabe que a gente veio de algum lugar e que a gente tá indo, tá voltando para algum lugar quando a gente deixa esse corpo físico. E é sempre importante lembrar isso, é sempre importante tocar nesse tema, porque é um tabu, né? E a gente foge a vida inteira, e aí quando chega esse momento, a gente não sabe o que acontece. E aí o que acontece, né? As pessoas se perdem, né? Se perdem no medo, se perdem, enfim, nessas coisas mais profundas que a gente não olha. Mas voltando, né? Vai trazer muito essa questão com o apego. Cuidado, né? Lembrem de buscar essa liberdade, lembrem de buscar essa completude consigo mesmo e não deixar o querer, o obrigar, exigir do outro que ele preencha esse espaço, porque quem se sente sozinho ou quem se sente carente, na verdade é só falta de si mesmo, tá? A falta é da própria presença, é do próprio cuidado, é do próprio carinho, né? E isso pode vir à tona nesses dias aí com a lua em touro. Aí na quarta-feira, a partir das 11 já, a hora que for dormir, ela vai entrar em Gêmeos e ela vai ficar na quinta e na sexta o dia todo. E aí a gente passa para uma lua mental, né? Uma lua de ar, que é Gêmeos. E a gente tende a ficar mais racional, a gente tende a querer entender as nossas emoções, a gente tende a querer falar sobre as nossas emoções. Então, a gente pode se ver mais tagarela, a gente pode se ver querendo trocar mais com as pessoas, trocar mais ideias, trocar mais, enfim, sentimentos, né? Falar a respeito disso. Mas a gente tende também a se dispersar muito. Então, principalmente por Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está lá em Capricórnio, o pedido é trazer esse pensamento com foco, trazer esse pensamento de uma maneira mais palpável, digamos assim, não ficar muito disperso, não ficar muito perdido. E como a gente está falando de uma época em que a gente está revendo os nossos projetos, ou que a gente está criando novos projetos, é importante a gente olhar para o planejamento daquilo que a gente quer, como que a gente busca realizar, como que a gente vai fazer, quais são as ferramentas que eu tenho, o que eu tenho que estudar para isso. Então é um momento mesmo de reflexão. Aproveitem a lua em Gêmeos para refletir, para trazer para o mental alguma questão emocional, mas trabalhar ela de maneira diferente, não ficar só preso na ansiedade, não ficar só preso no pensamento sobre aquilo, porque o pensamento ele não leva a lugar nenhum, ele vira uma coisa cíclica, ele vira uma coisa que se repete e você não consegue sair, né? Então, é a hora de você evitar, né, se dispersar nesses pensamentos e você fazer alguma ação prática em relação a eles, tomar uma decisão e agir. Aproveita essa semana, né, de crescer todo esse movimento, porque é realmente uma lua crescente em que a gente está vendo crescer alguns processos dentro da gente que podem ser espelhados fora, a partir de situações, mas que vão chegar a um ápice no eclipse da lua cheia, que vai ser de domingo para segunda. Então tem muita coisa acontecendo nessa semana, muita coisa pode surgir, e lembra que eu falei, tudo vai ser sinal, tudo vai ser sincronicidade para tentar te mostrar aquilo que você tem que trabalhar, tá bom?
Então, finalizando, né? No sábado, já de madrugada, 1h43 da manhã, a Lua vai entrar em Câncer e ela vai passar o fim de semana todo ali, no sábado e no domingo, né? E a gente já vai ter uma Lua, né? Indo de crescente para cheia, e mais do que indo para uma Lua cheia, ela vai estar indo em direção ao eclipse, ou seja, um encontro do Sol com a Lua. Na verdade, esse encontro é a oposição, né? Eles vão se encontrar, mas como confronto. Quando foi o eclipse do dia 5, eles estavam juntos, então eles fizeram uma conjunção, né? Estavam juntos. A Lua ocultou o Sol. Agora ela deu a volta de novo e ela vai olhar para esse Sol, ela vai confrontar esse Sol. E aí vai vir à tona muita coisa, muitos processos podem surgir, e esses processos eles são emocionais. E quando a Lua entrar em Câncer, ela vai estar lembrando dessa questão que já aconteceu no eclipse lá atrás, porque a gente está com esse eixo de Câncer e Capricórnio ativados por eclipses até 2020, né? Esse ano e ano que vem, e esse eclipse da segunda-feira, né, que vai ser em Leão já, eu vou falar mais um pouquinho nesse vídeo, mas mais na semana que vem, ele vai estar fechando os ciclos do eixo Aquário e Leão. Então, na verdade, vocês vão perceber um fechamento de uma questão agora, vocês vão perceber uma finalização. Então, são processos que se finalizam, são questões que vêm à tona e elas olham para você e falam: é agora ou nunca, né? E é esse agora ou nunca que vocês têm que encarar, porque se não for agora, não vai ser nunca. E às vezes aquela oportunidade vai passar e não vai vir outra para substituir. Você não vai ter outra ocasião para fazer aquilo que tem que ser feito. Podem surgir outras questões, podem surgir outros momentos para aquilo, mas não vai ser mais dessa mesma forma. Então aproveitem o que vocês perceberem e eu digo assim, sei lá, uma situação que a pessoa quer ir embora da sua vida. Entenda que ela tem que ir embora, talvez. Não fique preso ao apego, né? De você achar que aquela pessoa ela tem que estar na sua vida, mas não é você que decide, é a pessoa ou o próprio universo ou a sua própria história que daqui para frente ela tá escrita de outra maneira. Você não sabe quem vai aparecer, você não sabe quem vai surgir. Então confia sempre. Tudo tem uma razão de ser e tudo é sempre para o nosso melhor. Isso é importante a gente frisar, porque senão a gente fica preso no sofrimento, achando que a gente tem que sofrer naquela situação. E pelo contrário, você precisa se libertar daquela situação para poder se abrir a coisas melhores. E a gente não percebe isso, a gente não aceita o melhor. A gente parece que acha que merece o que tá ali mediano ou o que tá, enfim, a gente não se abre, a gente não confia. E aí vem essas situações para a gente aprender a confiar. Né? Então, como que a gente vai aprender a confiar? Quando tá tudo bem, tudo certo, aí você fala, eu confio? É fácil, né? Então, os aprendizados, eles vêm sempre pelo contrário, né? A paciência, ela vem sempre por situações desafiadoras. A confiança, por situações em que você se vê num confronto ali, se vê numa situação difícil, e você precisa aprender a confiar. É diferente. Como você consegue testar se você tem confiança numa situação desafiadora? Porque quando tá tudo bem, é fácil você confiar que vai dar tudo certo, porque já tá dando certo. Agora, confiar que vai dar tudo certo quando não tá dando certo, é muito uma questão de confiança. Isso sim é confiar, porque você não tem a situação ali certa, você não sabe o que vai acontecer e você precisa confiar que o melhor vai acontecer e que o melhor vai se desenrolar, né? Mas, enfim, voltando, né, aqui, aí essa lua em Câncer, ela vai trazer essas emoções à tona, por isso que eu falei tudo isso, né? Então podem surgir, assim, questões a serem trabalhadas, ela vai estar lembrando aí coisas que precisam acontecer, que precisam chegar, que precisam, enfim, finalizar, talvez, tá? Porque a lua cheia, ela sempre fala de um ápice, ela sempre fala de um fechamento, porque daí acontece o que tem que acontecer e ela começa a voltar para dentro, a se recolher, a ficar minguante e finalizar os processos, mas o ápice já foi, já chegou tudo que tinha que chegar, já aconteceu tudo que tinha que acontecer naquele ciclo, né? E aí ele começa a finalizar para começar outro. Então, percebam, né? Essa semana fiquem atentos aí mais pro final da semana, porque daí domingo a gente vai ter a lua o dia todo ali em Câncer, mas já preparando pro eclipse, já chegando esse encontro que vai ser bem no comecinho de Leão, então já é oficialmente Leão, mas essa emoção, essa intensidade vai estar muito forte por ser lua cheia e por ela estar em Câncer, que é o lar que ela rege, que fala das emoções. Então a gente pode estar assim mais emotivo no fim de semana, tá bom?
recolham-se, acolham-se, tratem-se bem, cuidem-se, façam sempre o melhor para vocês mesmos, porque se a gente não faz o melhor pela gente, ninguém vai fazer, não é verdade? Então agora a cartinha da semana, e essa semana saiu justamente essa carta, Além da Ilusão. Então olha só, que carta mais, enfim, simbólica aqui para esse momento, né? Então tudo isso que está acontecendo na nossa vida, todos os sinais, todos os acontecimentos, todas as questões, elas só estão querendo nos mostrar aquilo que a gente precisa se desapegar, aquilo que a gente precisa sair da ilusão. Então ir além da ilusão, o que eu acredito que é, mas não é na minha vida. E aí vem as situações, toda desilusão, ela mostra que havia uma ilusão ali. E a gente fica tão apegado àquela situação que mesmo quando você se desilude, você ainda sofre. Em vez de você agradecer, você ficar feliz, não tô falando que é bom, não tô falando que você vai dar risada, mas eu tô falando de tentar ver por esse lado. Que bom que eu abri os olhos, que bom que eu percebi, né? Ou que me mostraram que não era da maneira que eu imaginava. Então algumas ilusões podem estar sendo desfeitas nesse momento, ou algum pedido da sua alma, enfim, do universo, dessa energia que nos rodeia, para você ir além das próprias ilusões, para você entender que o mundo, ele é muito maior daquilo que a gente vê, que a gente percebe, né? Ele não é só aquilo que a gente vê e percebe, ele vai além disso. E esse além é o que faz sentido, porque se a gente parar para analisar racionalmente, a vida não faz sentido. O que a gente está fazendo aqui? O que é a vida? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? E quando a gente entra nesses questionamentos, a gente percebe que existem coisas, né, que a gente não vê, que a gente não sabe e que a gente desconhece. Então, para buscar essa conexão, essa reconexão, a gente precisa estar, enfim, em contato com esse lado, em contato com essa parte nossa que sabe, porque existe sim uma sabedoria interna que está ligada a esse todo, que está ligada a essa consciência, né, onipresente, onipotente, onisciente, que está em tudo e que sabe qual é essa verdade, que sabe a explicação das coisas serem como são, né? Então sair da ilusão é um pouco isso, é um pouco se conectar com essa verdade interna, parar de acreditar só no que o outro te fala, inclusive em mestres, enfim, cada um tem a sua verdade, então você precisa começar a buscar dentro de você a sua própria, né? Então é isso, vai ser uma semana bem intensa, vai ser uma semana de muito trabalho interno e externo, mas eu acho que vai valer a pena. Todo esse processo, ele tá nos preparando sempre para algo maior e sempre algo melhor, então confiem nisso e fiquem bem essa semana. E eu vou estar aqui se vocês precisarem, tá bom? Falando sempre no Instagram, passando, enfim, todo dia alguma mensagem. Um beijo, uma ótima semana, tchau, tchau.